falando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção, dos exercícios sobre adjunto, adnominal, adverbial, na verdade. Que foi a aula os exercícios que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Como eu sempre peço para vocês fazerem, tá? Para fixar o conteúdo, é muito importante que vocês façam os exercícios. E a primeira pergunta é: destaque o adjunto adverbial das orações a seguir. Letra A: na minha casa e cedo. Letra B: não incessantemente. C: não e a festa ontem à noite. Tá? Esses são os adjuntos adverbiais das frases. Número 2. Na minha casa é adjunto adverbial de lugar. Cedo é adjunto adverbial de tempo. Não, adjunto adverbial de negação. Incessantemente é o adjunto adverbial de modo, tá? Não, adjunto adverbial de negação. A festa, adjunto adverbial de lugar. Ontem à noite é o nosso adjunto adverbial de tempo. Então, pessoal, como nós falamos na aula passada, eu expliquei para vocês, eu deixei para vocês alguns exemplos de adjuntos adverbiais, de tempo, de modo, de lugar, tá? E esses são os adjuntos adverbiais que nós achamos nessas frases, tá bom? Na número 3, vocês vão diferenciar os termos destacados, assinalando A para adjunto adnominal, AD para adjunto adverbial e OI para objeto indireto. Na letra A da número 3, a palavra grifada é com dinheiro. Então é AD, adjunto adverbial. Na B é dos professores. Discordou dos professores. Quem discorda, né? De alguém ou de alguma coisa. Então, tem a preposição, né? Então, objeto indireto. Na letra C, não gosto de fast food. Então, são dois na letra C. Então, é adjunto adverbial, objeto indireto e adjunto adverbial. Na letra D, temos de cetim e lavadas ontem. Adjunto adnominal, de cetim, e ontem, adjunto adverbial. Na número 4, vocês vão classificar os adjuntos adverbiais destacados de acordo com a circunstância que atribuem as frases. Na letra A, é tempo e lugar, né? Para viajamos hoje. Esse hoje é o adjunto adverbial de tempo. E para a Uganda é o nosso adjunto adverbial de lugar. E na nossa letra B, é lugar e companhia, que no caso é aqui com meus irmãos, lugar e companhia. E na letra C, negação, né? Que é o adjunto adverbial não. Na letra D, de carro, que é o modo que foram, de carro. Né, pessoal? Então, vamos para a pergunta de número 5. Leia a tira em que aparecem os personagens Frank de cauda lisa e Ernest para responder à questão. Assinale a alternativa em que a expressão destacada na frase apresenta circunstâncias adverbial de afirmação. Na número 5, é a letra C. Com certeza, Frank e Ernest ficaram impressionados com a exposição. Número 6. Agora passa a ser crime conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. O termo destaque introduz a ideia de número 6, letra B, tempo. Na frase, e torcer para eles sumirem logo,
O termo logo funciona como número 7, letra B, adjunta adverbial de tempo. 8. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto letra A. Ele permaneceu muito cedo. 9. Há 2 advérbios no segundo período do balão, que indicam respectivamente circunstâncias de número 9, letra D, de lugar e de tempo. Questão de número 10. Na questão de número 10, em ele morreu de fome, esse de fome está grifado, classifica-se como número 10, letra C, adjunta adverbial. 11. Das expressões sublinhadas abaixo, com as ideias de tempo ou lugar, a única que tem a função sintática de adjunta adverbial é número 11, letra D. Queria agora caminhar com os ladrões pela noite. 12. Na frase, para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7. A expressão destacada refere-se a número 12, letra E, adjunta adverbial de meio e de tempo. 13. Dê a função sintática do termo destacado em voltaremos pela via Anhanguera. Número 13, letra D, adjunta adverbial. 14. As circunstâncias sublinhadas indicam respectivamente a ideia de número 14, letra D, lugar, meio e afirmação. 15. O termo lá nas expressões lá pelos 70 anos, lá pelos anos 70, e estavam todos lá, expressa a ideia de número 15, letra E, tempo e lugar, respectivamente, tá? Primeiro é tempo, depois é lugar. 16. Assinale a alternativa que indica a função sintática de adjunta adverbial dos termos que, entre vírgulas, exprime circunstâncias de 16, letra A, tempo e lugar. 17. Em que alternativa a expressão não exerce no texto a função de adjunta adverbial? 17, letra D, pelo rei de Portugal. 18. A alternativa em que a expressão sublinhada é um adjunto adverbial de lugar, tal como a expressão destacada acima, é 18, letra C. Os medicamentos foram ministrados pelos corredores do hospital público. 19. Assinale a alternativa cujos termos em destaque expressam respectivamente circunstâncias de intensidade e de tempo. 19, né? Aí temos aí, letra A, que é a resposta correta. Aí pouco é de intensidade, sempre é de tempo, apenas é de exclusão e menos é de intensidade, jamais é de tempo e até é de inclusão, também de adição, hoje de tempo, aí é de lugar e muito é um pronome indefinido. Número 20, pessoal, é a letra B. Exercícios de aposto e vocativo. Número 1. Defina vocativo e crie um exemplo. Vocativo é um termo que indica na frase a pessoa ou a coisa com quem falamos, a partir de um chamado, uma invocação. Como eu sempre falo para vocês, como eu falei, né, na aula passada, vocativo é como se fosse uma voz que chama. É um chamamento. Então, toda vez que vocês perceberem que há um chamamento, tem aquela vozinha que chama, é um vocativo. Tá?
O exemplo vocês coloquem aí no caderno de vocês. Número 2, defina aposto e crie um exemplo. Então, a primeira vocês podem colocar, oh meu Deus, é um exemplo de vocativo. Na 2, tá pedindo um exemplo de aposto. O aposto é um termo acessório que explica e especifica, esclarece ou resume outro termo essencial da oração. 3. Analise a tirinha abaixo para responder a questão. Ainda considerando a tirinha, no primeiro quadrinho, quando ele diz: mãe, consegui um papel na peça da escola. A vírgula foi utilizada para, na número 3, a opção C, separar o vocativo. 4. Ei, você estava à sua procura. O vocativo da oração acima é, número 4, letra C, você. Número 5. Pássaro e lesma, o homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. Gustavo Corsão empregou a vírgula. Na número 5 é a opção E, para separar o aposto. Número 6. No exemplo de período simples, Santos, cidade paulista, é um importante porto. As vírgulas estão separando. Número 6, letra A, o aposto. 7. Leia, deixa-me fonte dizia, a flor tonto de amor. O termo destacado classifica-se como, número 7, letra B, vocativo. 8. Em abaixa a cabeça, leitor, faça todos os gestos de incredulidade. Machado de Assis, uma frase de Machado de Assis. O tempo leitor é, número 8, é a opção letra C, vocativo e transitivos diretos. 9. Nas falas do personagem Armandinho no primeiro e no segundo quadrinho, temos a mesma justificativa para o emprego da vírgula. Qual a função sintática presente nos dois enunciados, que caracteriza a necessidade da referida pontuação? Número 9, letra B, vocativo. 10. A expressão em destaque em, pontinho, pontinho, podes partir de novo, o nômade formosa, exerce a função sintática de, letra A, vocativo. Número 11. Assinale a frase em que há aposto e vocativo. Número 11, letra A. Álvares de Azevedo, o poeta da solidão, destacou-se prezado leitor como legítimo representante do romantismo. 11 não, agora é a 12. No texto, só é pobre meu filho quem não trabalha, e você, rapaz sadio e forte, já pode procurar um emprego. Pedro Inácio, meu companheiro de infância, é um homem rico porque trabalha desde garoto e começou com a pesca no Rio Paraná. Os termos destacados classificam-se respectivamente em número 12, letra D. 13, letra A, aposto explicativo, né? 14, 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel Serana Bela. Assinale a alternativa em que aparece uma função sintática que se repete no texto. Número 14, letra D, aposto. 15. Na última estrofe do poema, os termos afilhadas do luar, mãos de rainha e mãos de sois um perpétuo amanhecer, funcionam no período de que fazem parte como,
Número 15, letra D. Os termos afiliadas do luar, mãos de rainha e mãos que sus, um perpétuo amanhecer, funciona como vocativo por terem a função de invocar um ouvinte. 16. No verso Ai, madre, mouro, de amor, a função sintática do termo madre é a seguinte. 16, letra D, vocativo. 17. Em que alternativa não existe aposto? Letra D. Aves brancas e delicadas enfeitavam a beira da lagoa. É a única frase que não exerce aposto. 18. O conto de Moacir Scliar adota a forma de uma carta gênero que tem convenções específicas. Uma das marcas que permitem associar esse texto a uma carta é a presença de número 18, letra A, vocativo. 19. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque funciona como uma exemplificação do texto, razão pela qual está separada por vírgulas. Número 19, letra B. Atividade rotineira nas fábricas, como instalar uma peça, hoje podem ser feitas. Na 20, observe a pontuação do trecho destacado. É correto afirmar que nele os dois pontos anunciam 20, letra C. No trecho, há uma inversão dos elementos. Por isso, pode ser confundido com o aposto enumerativo. Entretanto, a presença do termo tudo esclarece ser um aposto resumitivo. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre biografia. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre biografia. E eu acredito que sim. Mas se vocês nunca ouviram falar, hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre isso, sobre biografia, tá? E vou começar falando para vocês que biografia é como se fosse contando a história da vida de uma pessoa, explicando algo sobre essa pessoa, né? E ela tem como objetivo narrar os principais acontecimentos da vida de uma pessoa. A pessoa pode ser famosa ou não, pode ser uma pessoa comum, tá? E ela tem origem nos termos gregos bios, que significa vida, tá? E a outra parte, que é grapen, que significa escrever, descrever e desenhar. Então, a biografia, ela descreve a vida de uma pessoa, pode ser famosa ou não, tá? Ela tem como objetivo, como eu falei para vocês, narrar os principais acontecimentos da vida de uma pessoa, seja a personalidade ou seja uma pessoa comum. Esse gênero apresenta as informações organizadas cronologicamente. E o texto é escrito em terceira pessoa, predominando o uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo. A biografia possui uma estrutura básica que deve ser seguida. A estrutura da biografia, ela constitui-se de introdução, onde constará uma apresentação da pessoa que está em foco na biografia, desenvolvimento, no qual são relatados os principais fatos da história dessa pessoa, e a nossa conclusão, né? Entretanto, desde que sejam apresentadas as informações essenciais a este gênero e que os acontecimentos sejam narrados em ordem cronológica, ou seja, do início ao fim, do começo, né, até o final, há certa flexibilidade. A divisão da biografia em seções irá depender, portanto, da intenção de quem a produz. Por exemplo, de repente a pessoa produz essa biografia com o fim de fazer um livro, né? Dependendo do que a pessoa tá fazendo aquela biografia, vai depender muito, né?
A divisão dessa biografia. Como escrever uma biografia? Antes de mais nada, é preciso pesquisar a vida da pessoa que será objeto de sua biografia. Se possível, é interessante também entrevistar a própria e os membros da família dela, a fim de tornar as informações apresentadas mais verossímeis. Ou seja, você entrevistar a pessoa e mais alguém da família dessa pessoa vai fazer você ver que aquela pergunta, aquela resposta, né, é uma resposta correta. Por exemplo, quando eu vou pesquisar alguma coisa na internet ou ver algum vídeo no YouTube, né, a fim de ter algum conhecimento maior, a fim de descobrir alguma coisa que eu estou em dúvida, eu sempre pesquiso mais de um vídeo ou mais de um texto para poder ter a certeza de que aquilo é certo. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca um vídeo no YouTube que não é aquilo ali, é a coisa correta. Então é bom sempre a gente ver mais de um vídeo, e no caso da biografia, pesquisar mais de uma pessoa da família, porque cada um pode ser que passe uma informação diferente. Tá? E é bom que as informações sejam verdadeiras, sejam verossímeis. Ao longo do texto, convém citar frases do ser objeto de sua atenção ou de alguém falando sobre ele. Fique atento às regras de citação. Assim como é apresentado no exemplo, a biografia deve trazer dados como data de nascimento, principais feitos, informações sobre a vida pessoal, obras, curiosidades, se houver, e data da morte. Ademais, imagens podem ser acrescentadas para tornar o texto ainda mais interessante para aquele leitor. No livro de vocês, nós temos a biografia, né, de Galileu Galilei. E a autora que fez essa biografia, desculpa, gente, ela divide, né, o texto da seguinte maneira. Ela coloca uma breve descrição sobre os principais acontecimentos e o começo da vida do físico, né, porque ele era um físico. Contribuições para a matemática e para a astronomia, principais teorias e realizações, relação com a igreja e, por fim, algumas de suas obras. Pode-se observar nesse exemplo que a estrutura básica da biografia foi respeitada e que, ao mesmo tempo, o autor estruturou o texto da forma que considerou ser mais conveniente ou relevante. Vamos falar também hoje um pouquinho sobre pronomes pessoais. O emprego dos pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam sintaticamente como sujeito da oração ou como predicativo do sujeito. Pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Temos o exemplo. Eu espero o trem das 11. Esse eu, que é um pronome pessoal do caso reto, ele está funcionando como sujeito. A mais alegre na avenida era eu. No caso, esse eu, que é um pronome pessoal do caso reto, está funcionando como predicativo do sujeito. Emprego dos pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem funções sintáticas diversas. Pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átono exercem função de objeto direto, indireto, adjunta de nominal ou complemento nominal. Também poderão assumir a função de sujeito acusativo, quando os verbos deixar, fazer, mandar, ouvir, sentir ou ver vierem acompanhados de outro verbo no infinitivo ou no gerúndio. Por serem átonos, os pronomes oblíquos tônicos não possuem autonomia, por isso estarão sempre conectados a algum verbo, seja antes, depois ou entre a forma verbal, e conectados ou não a ele por hífen. Vocês vão ver no exemplo. Pronomes pessoais oblíquos átonos. Me-te-se, o, a, lhes, nos, vos, se, os, as, leis. Por exemplo, guardei-o na gaveta. Para o próximo evento. É um objeto direto.
Deram-me um cacho de uvas. Esse me funciona como objeto indireto. Deram a quem? Deram a mim. Então tem uma preposição. Variação dos pronomes oblíquos átonos. Quando a forma verbal for terminada em R, S ou Z, estas consoantes serão suprimidas e o pronome oblíquo átono assumirá as formas lo, la, lois, lais, tá? Então, toda vez que a forma verbal for terminada em R, S ou Z, elas serão suprimidas e o pronome oblíquo átono assumirá as formas lo, la, lois, lais. Temos um exemplo abaixo. Devo prendê-lo o mais rápido possível. Ou, se fosse, devo prender o mais rápido possível. Por isso que foi utilizada essa forma. Lo. Pegamo lá de surpresa. Não podemos amá-los como antes. Quando a forma verbal for terminada em ditongo nasal, o pronome oblíquo assumirá as formas no, na, nos, nas. Dão-no pão e leite. Mantém-nos aqui conosco. Os pronomes oblíquos o, a, os, as exercem função sintática de objeto direto. Os pronomes oblíquos átonos, leis, exercem função sintática de objeto indireto. Eu já tinha até falado com vocês uma vez que lhe, o pronome lhe, ele é uma partícula, né? Ele já é uma indicação de objeto indireto. E os pronomes oblíquos átonos, me, tc, nos, vos, também podem exercer a função de objeto direto como a de objeto indireto. Para vocês saberem qual função está exercendo na oração, basta observar a regência do verbo. Pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. Os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico exercem a função de objeto direto, indireto, agente da passiva, complemento nominal e adjunto adverbial. Além disso, é importante observar que eles estarão sempre preposicionados, mesmo que na função de objeto direto, e que, por serem tônicos, não precisam se apoiar nos verbos. Pronomes pessoais oblíquos tônicos: mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, se, consigo, nós, convosco, vós, convosco, eles, elas, se, consigo. Desculpa, pessoal, que eu tô um pouco gripada, às vezes eu fico tossindo, mas desculpa. Alguns pronomes do caso oblíquo tônico são iguais aos do caso reto. Ele, ela, nós, vós, eles, elas. Para saber de qual se trata, quando os virem uma oração, basta vocês observarem a função que estão exercendo. Caso estejam, né, na função de sujeito, ou predicativo do sujeito, serão pronomes retos. Igual eu falei para vocês logo no início da aula, no primeiro exemplo. Tá? Então, se tiver a função de sujeito ou predicativo do sujeito, serão pronomes retos. Já se estiverem exercendo a função de complemento, serão pronomes oblíquos tônicos. Lembre-se também que esses pronomes são sempre regidos por preposição, ao contrário dos pronomes retos que nunca estão preposicionados. Por exemplo, eu amo a ela, objeto direto. Trouxeram diversos para mim, objeto indireto. Não era esse exemplo aí, saiu errado, mas trouxeram alguma coisa. Tem até como eu ver aqui no livro de vocês, tem. Trouxeram doces, agora que eu consegui ver, saiu errado aí. Os biscoitos foram feitos por nós, agente da passiva. A situação foi favorável a mim, complemento nominal. Pedi uma tarefa para ela, objeto indireto. Hoje, na aula de redação de vocês,
Eu até esqueci de falar no início da aula, mas